É isso aí, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante, como é que eu posso dizer, às vezes controverso e que gera bastante dúvida e muito solicitado acho que por quase todos, né, que às vezes pedem uma checagem de caso, principalmente na mentoria, que é a questão dos antiandrogênicos. Os antiandrogênicos, eles geram um pouco de ansiedade, né? A gente sabe disso, que gera um pouco de ansiedade no profissional, principalmente com o uso dos antiandrogênicos na mulher em idade fértil. Então, a nossa proposta aqui hoje vai ser, eu peço desculpas para vocês, que eu estou com um pouquinho de soluço hoje. Ela vai ser uma proposta bastante prática, como as outras aulas da mentoria, enfim, para a gente não vai ficar falando sobre fisiopatologia, da alopecia androgenética, da alopecia de padrão feminino, etc. Mas, claro, isso vai estar no meio da nossa discussão para a gente poder entender aí todo o conceito, né? Então, quando a gente fala dos antiandrogênicos, né, é muito importante a gente entender que os antiandrogênicos eles são um importantíssimo arsenal terapêutico no tratamento de algumas tricoses, principalmente aquelas tricoses mediadas por sintomas de hiperandrogenismo, né? Qual que é o grande problema hoje? Ela é muito utilizada indiscriminadamente, sem critérios técnicos, né? Então, a gente tem hoje o pessoal usando antiandrogênico de tudo quanto é maneira, por via oral, tópica, através de procedimentos minimamente invasivos, e acabam se esquecendo de que os antiandrogênicos eles têm um efeito colateral, principalmente para a mulher em idade fértil, no que concerne a teratogênese, né? Então, esses efeitos colaterais, eles são potencialmente graves, principalmente para o concepto, principalmente para o bebê, né? Quando ele é, quando eles são, na verdade, né, os antiandrogênicos, corretamente indicados dentro de um critério clínico, não há problema a gente introduzir esse tipo de medicamento. Inclusive, é um arsenal terapêutico de extrema importância para a gente poder tratar com eficácia e com alta assertividade, né? Quando a gente fala da alopecia androgenética ou alopecia de padrão feminino, aqui eu ainda não fiz essa distinção, a gente observa uma dermatoscopia como essa, e isso não é muito duvidoso. Claro, existem alguns quadros que têm sinais clínicos, às vezes um pouco peculiares, às vezes um fio diferente aqui ou ali, que às vezes até na checagem de casos gera um pouco de dúvida, e é natural, porque a psicologia é uma especialidade com muito detalhe, mas de uma maneira geral a gente observa uma dermatoscopia quando você tem aquela mulher que se queixa de perda de densidade, uma queda de cabelo difusa, tem uma área preferencial de acometimento de alopecia, com diminuição da densidade capilar, com diminuição da quantidade de fios por folículo, né? A gente observa aqui nessa imagem dermatoscópica que você tem num folículo que era para ter 2, 3, 4 folículos, a gente observa que você tem um, 2, no máximo, né? A gente vê um aumento da diferença do diâmetro dos fios. Como é que eu consigo observar isso de bate-pronto? Basta você olhar quando você vai analisar uma dermatoscopia, observar o fio mais grosso que essa dermatoscopia possui, né? Então você observa, por exemplo, esse fiozinho aqui que eu estou apontando na ponta da seta, ele seria o fio mais grosso. Mais do que 80% desses fios são grossos assim? Não são. Então, isso a gente observa que nessa imagem a gente tem uma anisotropose bem pronunciada, porque você tem mais do que 20% de fios finos e miniaturizados, né? Nós observamos também um ponto amarelo aqui, eu não sei se o brilho da tela de vocês permite verificar isso, mas nós temos um ponto amarelo. Nós temos os fios velos, que são bem pequenininhos, né? A gente, na verdade, chama de fios velos, mas o nome correto são fios pseudo-velos, porque o fio velo, de verdade, é aquele fio fetal, né? É aquele fio miniaturizado. Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente acabou de começar a aula, a gente está gravando aqui, tá? E você fica à vontade para abrir o Oi, microfone. gente. Obrigada. Desculpa. Gente, essa Fernanda, imagina, fique à vontade, Fernanda. A gente está aqui, a gente tem um bate-papo sempre muito à vontade, viu? Quando precisar é só abrir. A gente estava falando Obrigada. aqui, introduzindo uma dermatoscopia inicial de uma alopecia de padrão feminino clássica, né, para a gente poder introduzir o assunto. Então, voltando aqui, né, os fios velos que eu estava dizendo
são esses fios pequenininhos, são esses fios também chamados de miniaturizados. Na verdade, a gente chama ele de fios velos de uma maneira carinhosa, né? Porque eles, tecnicamente, são fios pseudo-velos. Porque o fio velos, de verdade, é o fio fetal, em que o bebê ele nasce com o fio, depois, a partir de 3 meses de idade, o fiozinho cai. Nós temos um sinal muito importante, que é o que eu falei até agora, todo mundo normalmente, habitualmente vê, descreve na dermatoscopia, isso não é um problema. Agora, quando a gente olha, né, muitas vezes a gente vê aquela dermatoscopia que vocês até ficam em dúvida quando estão checando, às vezes aqui na mentoria, falam assim, Pedro, será que isso é um eritema perifolicular? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente está diante do que a gente chama de um sinal peripilar. O que é o sinal peripilar? Aqui nessa setinha azul, eu apontei para vocês um folículo, né, vazio que tem, perdão, que tem um eritema. Se vocês observarem, até se vocês mudarem a angulação da tela de vocês aí, vocês vão observar que ao redor de cada folículo, você observa um levinho halo eritematoso, rosadinho, bem sutil. Claro, isso só é possível de se observar naqueles pacientes de fototipo mais baixo, né? E o que é o sinal peripilar? O sinal peripilar, ele mostra a observação clínica daquele leve infiltrado linfocitário que às vezes a gente pega naquela alopecia androgenética ou alopecia de padrão feminino, que você tem, como é que eu posso dizer, um curso mais avançado. Aí você pega aquele histológico, você fala, nossa, eu estou vendo aqui nessa alopecia de padrão feminino um leve infiltrado inflamatório e no histopatológico gera dúvida. Nossa, será que eu estou diante de um líquen plano? Será que eu estou diante de uma liquenoide? Então, isso é o sinal peripilar. Por isso que eu sempre falo para vocês, não se assustem quando você pega um histopatológico que tem esse levinho infiltrado inflamatório. E digo mais, ainda sugiro que vocês suspeitem de um histopatológico que diz taxadamente assim, a alopecia cicatricial, quando não tem sinal de fibrose, quando não tem nenhum outro sinal de alopecia cicatricial, isso só mostra esse leve infiltrado linfocitário. Porque nas não cicatriciais isso também pode ser, claro, é bem levinho, tá, pessoal? Não estou dizendo que uma alopecia androgenética ou padrão feminino possui um infiltrado inflamatório dessa mão, né? E nós observamos também os folículos vazios, que também está pontuado aqui nessa setinha azul. Então, isso é bem interessante, porque o folículo vazio a gente pode ter onde? Na alopecia androgenética, padrão feminino, a gente pode ter na alopecia areata, né? Então, é todo um conjunto de sinais e sintomas. Claro, olhando aqui, né, como eu citei para vocês de uma maneira bem prática, a gente não tem dúvida de que se trata aqui de uma alopecia de padrão feminino. Só que sempre existe uma diferenciação. Por que às vezes a gente fala alopecia androgenética e às vezes a gente fala alopecia de padrão feminino? Esse é o grande pulo do gato aqui no uso dos antiandrogênicos. Por quê? Quando a gente fala alopecia de padrão feminino, o que é a alopecia de padrão feminino? É uma alopecia, é um padrão de alopecia não cicatricial, difusa, com tudo isso que a gente viu, miniaturização folicular, anisotricose, diminuição progressiva da densidade capilar, que não faz áreas de preferência, não faz, digo, áreas cicatriciais, né? Então, uma alopecia não cicatricial difusa com uma perda difusa e miniaturização progressiva. Isso é alopecia de padrão feminino. Mas, Pedro, por que é que às vezes a gente fala alopecia androgenética? E por que existe essa diferenciação? O que é a alopecia androgenética? O mesmo padrão da alopecia de padrão feminino. Então, clinicamente, você observa a mesma coisa. Porém, quando a gente fala alopecia androgenética, é aquela alopecia que tem um componente androgênico propriamente dito. O que significa a etimologia da palavra androgenética? Significa andros, gênese, de causa masculina. Gênese, causa, andro, masculino, né? E por que é importante essa distinção? Porque observou-se, depois com, né, o passar dos estudos, com o avanço da tricologia, que nem toda alopecia de padrão feminino, ou nem toda alopecia androgenética, que se chamava até então, possuía um componente androgênico bem definido, né?
Então, você não poderia chamar toda alopecia com esse padrão de uso de alopecia androgenética, né? E aí a gente chama de alopecia de padrão feminino. E por que essa distinção é tão importante? Porque quando você tem uma alopecia androgenética verdadeira, ou seja, aquela alopecia em que você tem um componente androgênico propriamente dito, como, por exemplo, aquela alopecia androgenética medicamentosa, né? Por exemplo, pacientes com terapia de reposição hormonal oral, né? Uso de esteroides anabolizantes, o dilmirena, né? O dilmirena ele contém levonorgestrel. O levonorgestrel é uma progesterona altamente androgênica, né? Tanto que as pacientes que usam dilmirena, elas se queixam muito frequentemente de aumento da oleosidade, aumento de acne, né? Ginecologicamente é bom, mas dermatologicamente não é muito bom. A gente tem uma questão hoje em dia muito mais prevalente dos transgêneros, né? Principalmente o homem trans, que é aquela mulher que se identifica como homem, faz a terapia hormonal para desenvolver o fenótipo ao qual a pessoa se identifica, né? E não é porque a pessoa está fazendo terapia hormonal que ela tem que gostar de ficar careca, concordam? Então isso é uma coisa muito interessante da gente poder ajudar esse tipo de paciente a fazer a transição do gênero e ao mesmo tempo gerar qualidade, mais qualidade de vida, né? Nós temos, por exemplo, as alterações hormonais ginecológicas, como amenorreias, né, aquelas alterações hormonais todas, as doenças virilizantes propriamente ditas, como síndrome do ovário policístico, aqueles tumores endócrinos, secretores de testosterona, que é bem mais raro. Mas, enfim, observem que tudo isso apresenta um componente androgênico propriamente dito. E por que é importante a gente entender isso? Porque daí sim justifica o uso dos bloqueios androgênicos, como inibidores de 5-alfa-redutase, né, finasterida, dutasterida, espironolactona, anticoncepcionais orais. Aí sim, por quê? Se você já num primeiro momento passa a prescrever um monte de coisa, em primeiro lugar que você não se torna assertivo, né? Assim, querer matar uma mosca com uma bala de canhão. Em segundo lugar que você começa a acrescentar efeitos colaterais no seu tratamento. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos uma responsabilidade, né? Uma coisa muito importante, quando a gente está diante de uma alopecia androgenética verdadeira, aí sim a gente vai ter a testosterona sendo convertida pela 5-alfa-redutase para ser transformada em dihidrotestosterona. E aí sim a dihidrotestosterona vai fazer o processo de miniaturização folicular. Tanto que uma coisa que eu tenho observado muito, eu nunca vi nenhum artigo falando sobre isso, inclusive eu pretendo escrever um falando sobre esse achado, é que eu tenho observado que normalmente, quando há um predomínio de fios belos, né, de miniaturização, eu tenho observado mais que existe uma predominância desse polo da alopecia androgenética. E quando você tem mais anisotricose, que é o aumento da diferença do diâmetro dos fios, você normalmente tem mais um polo da alopecia de padrão feminino. Não sei se são viés da minha observação, obviamente, mas acho que vale a pena ser reportado para outras pessoas verificarem se isso também se aplica, né? E como que a gente realiza de uma maneira prática esse rastreamento? Você fala, Pedro, tá bom, você falou lá e um monte de coisa bonita, tá, mas e aí, no consultório, né? No vamos ver. Bom, em primeiro lugar, a gente tem duas possibilidades. Em primeiro lugar, tem duas possibilidades, é bom, né? A gente tem duas possibilidades. A gente tem, ah, quando o paciente tem a clínica de hiperandrogenismo, que isso é uma coisa de bate-pronto, você olha para o paciente e você vê, como por exemplo, irregularidade menstrual. A primeira coisa que altera quando o paciente tem algum estigma hiperandrogênico é irregularidade menstrual. Às vezes a paciente nem tem acne, hirsutismo, obesidade central, etc, etc. Tem só irregularidade menstrual. Com esse dado, eu já permito enquadrar essa paciente como uma alopecia androgenética. Claro, né, na vigência da alopecia. Acne, hirsutismo. Lembrando que hirsutismo não é hipertricose. Hirsutismo é o aumento da purificação na mulher de padrão masculino, como essa imagem aqui que vocês estão observando. Região anterior do pescoço, né? Anterior do tórax, lateral do braço, triângulo abdominal, etc, etc. Né? A obesidade central, as pacientes com ganho de peso,
acima do índice de massa corporal ideal, né, possui um aumento da conversão do estrogênio, que ela produz fisiologicamente, em androgênio, né? E é por isso que normalmente a mulher que tem obesidade, ela tem o couro cabeludo mais oleoso, tem uma transpiração diferente, tem mais acne, inclusive com ciclos menstruais disfuncionais, né? A gente tem aquela paciente com aumento da oleosidade do couro cabeludo, da face, que tem aquele status oleoso. Então, pensa você, aquela paciente clássica do seu consultório, que chega lá com queixa de queda de cabelo, tem aquele couro cabeludo oleoso e ciclo menstrual irregular, mas ela não tem SOP, ela não tem, não é obesa. Pensa, vocês já devem ter atendido muitas pacientes assim, e às vezes a gente não consegue, de um primeiro momento, definir que essa paciente tem um estigma hiperandrogênico, porque isso é muito comum acontecer, né? Ou então, o que tem se tornado cada vez mais comum, o uso das medicações androgênicas, como, por exemplo, o dilmirena, o dilcailina. O dilcailina, apesar de ter uma quantidade menor de levonorgestrel, ela também possui levonorgestrel. O implanon, né, que tem uma progesterona um pouco mais androgênica, os anéis vaginais, pílula do dia seguinte nem se fala, né? E nós temos uma segunda possibilidade, que é fazer sericamente a dosagem da dihidrotestosterona. E aí você pode fazer isso para os pacientes. Eu faço, como eu faço muita tricologia no consultório, eu peço de rotina a dosagem de DHT. Nem sempre ela está aumentada, mas quando ela está aumentada no nível sérico, é um dado muito importante para você valorizar. Porque na vigência desses estigmas de hiperandrogenismo, a probabilidade de você ter sucesso com a sua medicação antiandrogênica é muito alta. Se a paciente não tiver estigma de hiperandrogenismo, não adianta você querer ficar introduzindo finasterida, dutasterida, ficar preocupada com anticoncepcional, se a paciente vai ficar grávida, etc., porque você só vai incrementar o efeito colateral para ela, né? É muito importante a gente entender que, segundo o FDA, né, que é o que rege as diretrizes internacionais, apesar da gente ser regido pela Anvisa, o FDA também tem uma grande influência nisso, né? O que é aprovado pelo FDA para alopecia androgenética? Para homens, minoxidil tópico, finasterida 1 mg e o LED vermelho, e para mulheres apenas minoxidil e o LED vermelho. Então, tudo isso que a gente usa, spironolactona, finasterida, dutasterida, sei lá, bicalutamida, MMP, microagulhamento, sopa de ervilha, né, banho de mar, orações fervorosas, tudo isso é off-label, tá? E por que é importante? Porque a gente tem, hoje em dia, uma judicialização importante da medicina, né? Então é importante a gente saber exatamente para qual tipo de paciente a gente também pode introduzir determinados tipos de medicamentos. Porque às vezes você tem aquele perfil de um paciente mais conflituoso, eu não recomendo você introduzir uma medicação off-label, né? Quais são os principais antiandrogênicos que nós temos para a gente poder trabalhar na nossa prática do dia a dia? De uma maneira geral, nós temos os anticoncepcionais orais, eles são muito conhecidos, existem vários, a espironolactona, os inibidores de 5-alfa-redutase e os inibidores do receptor de testosterona. A espironolactona até se enquadra no inibidor de testosterona, mas eu coloquei ela numa categoria à parte porque ela é bem específica, né? Aqui nos inibidores eu estou falando sobre a bicalutamida e a flutamida, que hoje a flutamida ela já foi contraindicada para uso na alopecia androgenética pelos riscos grandes de hepatotoxicidade. Mas a gente já chega lá. Vamos lá. Quando a gente fala dos anticoncepcionais orais, né? Os anticoncepcionais orais, pessoal, eles são a primeira linha de tratamento para pacientes com alopecia androgenética, ou seja, com paciente com estigma androgênico em idade fértil. Por quê? Quando a gente fala da mulher em idade fértil, para a gente poder usar qualquer outro inibidor androgênico, seja espironolactona, inibidor de 5-alfa-redutase, o anticoncepcional, ele é uma condição sine qua non, ou seja, para a qual não há igual, né, uma condição necessária
para o uso dos antiandrogênicos. Então, você não pode introduzir uma estiro, um inibidor de 5-alfa-redutase por via oral, se a paciente mulher em idade fértil não estiver em uso do anticoncepcional. Então, acho que o primeiro ponto, quando a gente vai usar antiandrogênicos, é saber a paciente está ou não em uso dos anticoncepcionais. Primeira coisa. É muito recomendada para pacientes, inclusive, com outros sintomas de doença virilizante, né? Às vezes a paciente não tem nem queda de cabelo, mas tem uma dermatite seborreica muito intensa, tem uma acne muito intensa, né? Para a gente que trabalha com outras áreas da dermatologia, os anticoncepcionais orais, eles são uma primeira linha muito importante, né? E recomenda-se as progesteronas com alto poder antiandrogênico. E os principais hoje são a ciproterona, como o Diane e o Selene, só que eles têm um efeito colateral mais intenso, porque eles são antiandrogênicos bem potentes. E nós temos a drospirenona, que é o IAS, o IAS e o Yasmin, que eles são progesteronas mais, vamos dizer assim, palatáveis para paciente em termos de efeito colateral. Elas são mais tranquilas de você introduzir numa primeira vez. Então, se você estiver diante da sua paciente que nunca usou, ela não quer ir no ginecologista tal, recomendaria um produto para ela, um IAS, um Yasmin, mas sempre recomendo você orientá-la a procurar o ginecologista, porque tem outras questões envolvidas, né? Espironolactona, pessoal. Espironolactona é um antihipertensivo, diurético, inibidor da aldosterona, todo mundo sabe. O grande efeito da espironolactona é o efeito antiandrogênico por competição hormonal no sítio de ligação dos órgãos-alvo, como ovário, adrenal, tecido periférico. Então, o que acontece isso? Resulta tanto na diminuição do efeito da testosterona, né, quanto um pouquinho na sua síntese, mas principalmente no efeito da testosterona. Tanto que o paciente com uso de espironolactona, se você dosa a testo dela, está normal, né? Por quê? Porque ele vai se ligar no sítio de ligação do órgão-alvo, do órgão periférico. A gente pode utilizar uma dose de 50 a 200 miligramas por dia. Eu sempre recomendo para vocês, comecem com 50 e vão aumentando essa dose gradativamente. Não adianta você introduzir já 100 de uma vez, porque a chance de hipotensão ela é muito alta. E aí a mulher em idade fértil normalmente já tem um perfil mais hipotenso, né? Já tem esse perfilzinho mais de hipotensão. Então eu não recomendaria você fazer essa introdução direta de 100, 150 miligramas. Começa com 50 e vai aumentando essa dose gradativamente. Então, assim como os outros antiandrogênicos, pessoal, ela é melhor indicada para aquelas pacientes que possuem evidência de hiperandrogenismo, né? Quais são os principais efeitos colaterais da estiro? Hipotensão, aumento da diurese, que na mulher jovem, sem comorbidades, não é nenhum problema, mas, por exemplo, naquela paciente que já tem alguma alteração renal, ou uma paciente renal crônica, ou tem algum distúrbio hidroeletrolítico, daí você já tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Ou então paciente que usa outros antihipertensivos, ou paciente que usa outros diuréticos. Daí você precisa pensar nesse equilíbrio da, dos eletrólitos, né? Mas principalmente para a gente, o que vai falar mais é essa questão da teratogenicidade, tá? A gente vai ter no paciente sem nenhuma contraindicação, né? Das outras contraindicações, a teratogenicidade é o nosso principal efeito colateral. E o principal efeito colateral dessa teratogenicidade é genitália ambígua. Então, é aquele bebê que vai nascer com uma genitália que não é definida nem como vagina, nem como testículo e pênis, né? Então, é aquela genitália externa que não tem definição. Isso é muito grave, né, para o indivíduo. Uma coisa que todo mundo tem medo, perdão que a minha garganta está secando. Uma coisa que todo mundo tem medo é da questão da neoplasia mamária. Gente, espironolactona não tem correlação com neoplasia mamária, tá? Pode utilizar de olhos fechados. A paciente está em tratamento de câncer de mama. Pode usar espironolactona, não tem essa contraindicação, ok? Bom, como a gente lida com essa indicação
né, é uma medicação que de todas, vamos dizer assim, possua o menor efeito teratogênico, né? Então a gente acaba utilizando ela de uma maneira um pouco mais abusiva na dermatologia, né? Então a melhor indicação é para aquelas dermatoses em que, por exemplo, os inibidores de 5-alfa-redutase não possuiriam efeito, como couro cabeludo oleoso, dermatite seborreica intensa, uma acne da mulher adulta associada à alopecia androgenética. Vocês entendem? Porque daí, por exemplo, você tem uma paciente com alopecia androgenética. É, ela está, vamos supor, em uso do anticoncepcional, mas continua com acne, continua com couro cabeludo oleoso. Você pode, por exemplo, introduzir uma espironolactona, ao invés de introduzir uma finasterida, uma dutasterida. Por quê? A espironolactona ela vai atuar no órgão periférico. A finasterida e a dutasterida não, elas só vão atuar na 5-alfa-redutase. Então, fina e duta não tratam acne e não tratam couro cabeludo oleoso, ok? Então, fica aí uma primeira dica importante. Paciente com couro cabeludo oleoso, pensa carinhosamente na espironolactona. Quando a gente fala desses inibidores de 5-alfa-redutase, né, a, a finasterida, ela bloqueia a 5-alfa-redutase do tipo 2, ela tem uma meia-vida aí de aproximadamente 3 a 5 dias, e ela é aprovada pelo FDA nos homens, né, pelo FDA para alopecia androgenética, na concentração de 1 miligrama por dia. No homem, pode dar efeito colateral, como cefaleia, dor de cabeça, orquidínia, que é dor no testículo, mas o principal efeito colateral que os homens mais temem é a questão da disfunção erétil, que a gente já vai chegar lá. Existe uma contraindicação relativa para o uso da finasterida para aquele homem com mais de 45 anos. Por quê? Já é um homem que tem uma probabilidade um pouco maior da disfunção erétil e é importante que o homem acima dos 45 anos colha um PSA e faça um toque de próstata antes de você introduzir a finasterida como nova medicação. Se o paciente já tiver em uso, você precisa recomendar que ele vá ao urologista. Por quê? A finasterida, pessoal, ela tem um potencial de reduzir o PSA basal. E aí, às vezes, isso pode retardar o diagnóstico de um câncer de próstata, né? Em mulheres, você tem o uso off-label da finasterida, né? Então, ele é útil no tratamento da alopecia androgenética verdadeira, mas com considerações com relação à anticoncepção. O que a gente tem de opção segura para o uso da finasterida, que muitas vezes o pessoal se esquece profundamente? O uso tópico da finasterida. A finasterida tópica, pessoal, ela tem uma função extremamente importante e ela tem uma ótima resposta terapêutica. Uma sugestão de prescrição, por exemplo, seria para o paciente que faz já uso do minoxidil base, você introduzir a finasterida 1%, vamos supor, no veículo tricossol, fazer uma quantidade suficiente para 60 ml, o paciente pinga no couro cabeludo à noite e você vai ter essa paciente, vamos supor que de repente não está em uso de anticoncepcional, você tem a possibilidade de usar finasterida tópica. Claro, aqui nessa consideração eu vou colocar, se a paciente estiver tentando engravidar, aí você diga para ela que não, nem a tópica, porque daí até você provar que o focinho de porco não é tomada, é uma coisa, né, mais difícil. Mas em nível de perfil de segurança, a finasterida tópica está bem tranquila, tá? Então coloquem isso como uma segunda dica aí dentro do seu arsenal terapêutico. Aqui a gente tem, pessoal, alguns estudos, inclusive eu trouxe um para vocês aqui, que é de 2020, ele não está tão fresquinho, mas mostrando que a finasterida tem um potencial no tratamento. Aqui ele fala de female pattern hair loss, alopecia de padrão feminino, o que eu considero como um erro de terminologia. Aqui seria a finasterida como potencial para tratamento da alopecia androgenética, né? Mas mostrando sobre a segurança quando o paciente faz uso do anticoncepcional. Já a dutasterida, ela é uma enzima que bloqueia a 5-alfa-redutase tipo 1 e tipo 2, só que ela já tem uma meia-vida de aproximadamente 3 semanas. Pessoal. Então, o que isso significa? Não se recomenda introduzir a dutasterida como primeira medicação. Essa é a terceira grande dica de hoje. Por quê? Se o paciente tiver efeito colateral, principalmente no que concerne ao homem, em termos de disfunção erétil, ele vai ficar mais tempo com efeito colateral. Enquanto se você utilizar, começar com a finasterida,
Se ele tiver efeito colateral, vai ser só por 3 a 5 dias, o que é muito mais confortável, tá? Então, a dutasterida ela vai ser também um uso off-label para homens, segundo o FDA, né? Para alopecia androgenética, mas para aqueles casos refratários à finasterida, é aquele homem que você introduziu a finasterida a 1 miligrama, não teve resposta, e daí você passa para a dutasterida. Aqui a duta, ela já é contraindicada em mulheres para alopecia androgenética, mesmo para alopecia androgenética, né? A gente tem utilizado mais para aqueles casos de frontal fibrosante, porque as meta-análises mostraram que a dutasterida ela tem um efeito importante nessa circunstância, né? Mas aí só para ela. A gente não fica muito utilizando dutasterida para mulher em idade fértil, né? Porque daí já tem um potencial maior de teratogênese. Lembrando que a duta, a dose é de meio miligrama por dia. Professor, Diga, Ju. posso interromper rapidinho? Diga. Eu até tive uma paciente essa semana e ela tem a FF. E Uhum. tá bem controladinha, tudo, e agora eu ia deixar ela só com duta. Ela toma em dias alternados. E assim, ad eterno? Como eu estou gravando aqui, eu acho que não vai aparecer o seu áudio na gravação. A Ah, Ju me desculpa. pergunta. Não, pode falar que daí eu reporto aqui. Uhum. A Ju está perguntando se ela tem uma paciente com frontal fibrosante, né? Que você introduziu Duta 0,5 aí. Isso. E ela está perguntando por quanto tempo. Infelizmente é o que a gente tem, né? Eu recomendaria você ir mantendo essa paciente com a Duta por hora. Não existe nenhuma recomendação assim de você ficar fazendo rastreamento de nada. Recomendaria que essa paciente fizesse um acompanhamento ginecológico anual, né? E se já for uma paciente de polifarmácia, né, que normalmente elas são, já peça para ela pelo menos uma transaminases aí uma vez por ano, né, TJPGP, mas tendo efeito que é uma medicação de metabolização hepática, tá? Mas pode ir utilizando, inclusive nessa dose de dias alternados, que normalmente a gente usa, né? Fechou. Tá, mas Perfeito. fica tranquila, você pode abrir o microfone, pode falar, eu só vou te reportar de novo, porque aqui para ficar gravado para vocês assistirem depois, é mais fácil que daí aparece a minha voz. Tá. Perfeito. Respondi a sua pergunta? Respondi. Maravilha. E aí, pessoal, eu gosto muito desse slide, o pessoal que fez a pós comigo, eu sempre uso nessa aula, né? A Patrícia aí sabem bem. Existe aquele homem com mais de 45 anos, né? Que hoje a gente sabe que tem um aumento muito grande da vaidade do homem maduro, né? E não é porque ele tem mais de 45 anos que você não vai introduzir a medicação. Então, o que você recomenda? Não introduzir uma nova medicação por via oral. O homem acima de 45 anos, eu recomendaria você introduzir como via tópica, inicialmente, para ele ganhar confiança e conforto. Caso a via tópica seja refratária, daí você utiliza por via oral, tá? Se o paciente já estiver em uso da finasterida, do inibidor de 5-alfa-redutase, eu recomendaria você alertar para os riscos do câncer de próstata, não que o medicamento gere câncer de próstata em hipótese alguma, mas o paciente precisa estar ciente do rastreamento para o câncer de próstata anual, uma questão de saúde do homem, né? E aí, para a coleta, a gente recomenda suspender um mês antes da coleta do PSA, por uma questão de segurança, não vai fazer mal para o couro cabeludo dele. Escolheu o PSA, fez o toque, volta a utilizar a medicação e vida que segue maravilhosamente cabeluda, né? E aí existe uma controvérsia muito grande, né, no uso da finasterida e da dutasterida, dos inibidores de 5-alfa-redutase, que é pedir ou não o espermograma antes da introdução. Gente, espermograma é um exame bastante desconfortável e constrangedor para o paciente, né? Então, se você for pedir espermograma para todo paciente que você for introduzir finasterida e dutasterida, a gente está ferrado, né? Porque você vai onerar demais isso e você vai submeter o paciente, às vezes, a algumas situações constrangedoras. Então, normalmente, a gente não solicita para todo mundo. Se solicita normalmente, caso o paciente não tenha prole constituída e ainda tenha ou ainda tenha intenção de ter mais filhos, né? Aquele paciente que já tem filho, mas quer ter mais filhos, é puramente por uma proteção judicial do prescritor, né? Porque às vezes o paciente fala, eu não consigo engravidar, usei finasterida por conta da medicação. Então, pede um espermograma caso tenha essa questão da prole. Caso contrário, eu não recomendo ficar pedindo para todo mundo,
tá? A finasterida, ela não gera infertilidade permanente, ela apenas gera diminuição da motilidade do espermatozoide e, em alguns pacientes, pode promover a redução do líquido ejaculado, o que pode gerar, em alguns casais predispostos, uma redução da fertilidade, mas isso é completamente reversível depois da suspensão do medicamento, né? E aí uma outra pergunta que todo mundo sempre faz. Síndrome pós-finasterida, será que ela existe? O que é a síndrome pós-finasterida? Síndrome pós-finasterida por definição, é a manutenção desses sintomas por mais de 3 meses após a suspensão da medicação. É aquele paciente que fica aí com disfunção erétil, com depressão, após 3 meses da suspensão da medicação. O que se evidenciou aqui? Que todos os pacientes portadores da síndrome pós-finasterida possuíam já anteriormente à introdução do medicamento um status depressivo de base. Então, existe uma tendência atual de considerar que a síndrome pós-finasterida é só uma somatização do paciente já depressivo ou com uma tendência à depressão. Por isso que existe um screening importante, além do critério ginecológico nas mulheres, existe um segundo critério de contraindicação da finasterida ou dutasterida, que é depressão ou transtornos psiquiátricos importantes, né? Porque elas podem piorar o quadro depressivo, tá? Então, a seleção correta do paciente candidato, né, o inibidor de 5-alfa-redutase, é fundamental. Existe um outro tipo de inibidor de 5-alfa-redutase, que é o 17-alfa-estradiol, daí é meramente tóxico, que é o Avicis, o Alozex. É um estrogênio bem fraquinho, que inibe a 5-alfa-redutase, que exige aí uma aplicação tópica de 0,25%, mas tem um baixíssimo nível de evidência. Eu, particularmente, pessoal, não recomendo vocês ficarem introduzindo, porque isso onera o paciente e não tem evidência científica de que funciona, tá? Só estou colocando aqui porque muitos perguntam, então é bom a gente citar. Esse artigo é fundamental. Para quem já teve discussões comigo, eu sempre gosto de colocar esse artigo, né, que ele fala assim, a gente consegue interromper a progressão da alopecia androgenética masculina, né, sem o uso de antiandrogênicos? Bom, o que ele mostra? Ele mostra que os autores observaram que apenas utilizando o minoxidil, muitos pacientes do sexo masculino apresentavam uma melhora temporária no volume capilar, mas depois de um período de aproximadamente 2 anos, o número de fios retornava a um estágio inicial pré-tratamento, como se o paciente não tivesse tratado. E isso vocês provavelmente devem observar nos pacientes de vocês, né? Portanto, o artigo ele mostra? Que apenas o minoxidil ele não promove uma repilação sustentada. Ele traz aqui, o artigo ele propõe, né, o estudo em 2 grupos de pacientes, em que você coloca pacientes que usam medicações modificadoras da evolução da miniaturização, ou seja, que modificam o folículo para que ele não miniaturize, que são quem? Os inibidores do 5-alfa-redutase e as medicações não modificadoras de evolução, que é o minoxidil. E aí ele coloca esse gráfico extremamente importante na psicologia, em que essa linha mais escura mostra os pacientes sem tratamento e a densidade de cabelo ao longo do tempo. Então mostra que o paciente que não trata, obviamente essa densidade de cabelos ela vai caindo ao longo do tempo, enquanto que o paciente que trata com apenas minoxidil, aqui non-NEMAD, então não modificador de evolução, ele tem uma repilação, mas depois de um período de 1 ano e meio a 2 anos, esse paciente ele volta a ter uma queda paralela à linha de não tratamento. Observem como isso é importante, porque usando apenas minoxidil, é como se o seu paciente não estivesse tratando depois de um tempo. Por quê? Porque o estímulo androgênico está ali miniaturizando continuamente o seu folículo. Diferente do paciente que faz uso dos inibidores de 5-alfa-redutase, em que você tem uma repilação bem importante, e depois, obviamente, ao longo dos anos, existe uma redução dessa densidade capilar, mas devido ao aging hair, que é o quê? Processo natural de envelhecimento do couro cabeludo que todos nós passamos, tá?
Então, observem a diferença de evolução ao longo do tempo do paciente que usa apenas minoxidil e do paciente que usa inibidores de 5-alfa-redutase. Esse é um paciente, pessoal, que eu trouxe para vocês, é um paciente do meu consultório e ele veio me procurar com essa queda de cabelo, né, com essa alopecia androgenética, um Hamilton Norwood 5, aí, seria 4 para 5, com uma queixa de um processo depressivo muito grave, paciente com uma depressão ferrenha em uso de topiramato, carbamazepina, lítio, sabe? Estabilização de humor. Então, é um paciente que ele teria uma contraindicação muito importante ao uso de inibidores de 5-alfa-redutase. Então, o que eu fiz aqui? Eu introduzi para ele inicialmente apenas minoxidil. Observem como o paciente, eu vou introduzir para ele minoxidil top. Observe como o paciente teve uma repilação em 4 meses extremamente interessante, uma ótima repilação. Porém, depois de mais 6 meses, quando ele veio na controle, observe como a densidade dele já começou a reduzir, tá? E isso a gente vê pela dermatoscopia. Essa dermatoscopia, apesar da luz estar um pouquinho diferente, é do mesmo paciente, acreditem em mim. Observem a miniaturização, como esses fios estavam mais finos, com menos fios por folículo. Depois de 4 meses apenas com minoxidil, esse paciente teve uma boa repilação, mas observem que continuando usando apenas minoxidil, esses fios na dermatoscopia voltaram a miniaturizar. Por quê? Porque o estímulo androgênico continuou intenso. E aí o que eu fiz? Introduzi finasterida tópica para ele, porque ele é um paciente com uma depressão grave, contraindicação ao uso de finasterida oral, então foi introduzida finasterida tópica para ele. Observem um aumento dessa densidade, corroborada pela dermatoscopia, evidenciando um aumento da densidade dos fios do cabelo, né? Aumento da grossura e da quantidade de fios por folículo. E esse paciente vem mantendo uma boa densidade desde então, fazendo uso da finasterida tópica. Essas imagens eu consegui a muito custo porque era um paciente bem fidedigno, então isso é um tesouro para mim aqui, porque isso mostra, assim, obviamente, um relato de caso, mas evidencia exatamente essa progressão. Uma melhora inicial apenas com minoxidil e uma piora futura, e quando você introduz os inibidores de 5-alfa-redutase, o paciente tem uma repilação sustentada. Aqui eu trouxe também o título de um artigo, é de 2017, é um pouco mais antigo, mas também mostrando a associação do risco de suicídio e depressão com os inibidores de 5-alfa-redutase. Pessoal, lembrando, o inibidor de 5-alfa-redutase não gera depressão. Ela pode só potencializar a depressão naquele paciente que já tem depressão, tá? E nós temos, por último, mas não menos importante, a bicalutamida. A bicalutamida é uma medicação que tem sido muito bem aceita no universo da psicologia, né? Ela é um antagonista do receptor periférico da testosterona e é usada principalmente para o câncer de próstata, tá? O uso off-label dela se inclui na alopecia androgenética em mulheres, por quê? Para os homens, a bicalutamida ela tem um efeito adverso muito intenso de disfunção erétil e de ginecomastia. Nos homens, pessoal, a bicalutamida não é indicada para a alopecia androgenética masculina, porque gera muito efeito colateral. Nas mulheres, quando você tem a indicação correta de paciente com ausência de idade fértil ou em anticoncepção bem estrita, você pode utilizar uma dose de 50 miligramas por dia com excelentes resultados, tá? A única coisa é que, como a bicalutamida ainda está recente no universo da tricologia, recomenda-se você colher uma transaminase do paciente a cada 3, 4 meses pelo potencial de hepatotoxicidade, tá? Vocês lembram de uma medicação chamada flutamida? A flutamida também era um antagonista do receptor androgênico, né, de testosterona, mas ela foi retirada, foi proscrita, na verdade, para o tratamento da alopecia androgenética masculina, porque ela era muito hepatotóxica, tá? E eu acho que é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Podem abrir o microfone, fiquem à vontade. Eu não tenho. Deixa eu ver.
Eu não tenho dúvidas, eu só tenho uma certeza que eu não sei de nada. Ai, Fernando, não, mas Socorro! agora você sabe muito. Era só esse desabafo que eu fiquei. Sabe que você assiste aquela, você fica. Não, mas agora você já pode falar com orgulho, não sei, porque você sabe muito sobre uso de antiandrogênico. Né? E, nossa, eu adorei sua aula, assim, os slides, muito, muito bacanas, viu, Pedro? Parabéns. Muito obrigado. O Gabriel nunca erra. Vou mandar esse elogio para ele. Eu vou nas indicações dele. Ô Pedro, só uma perguntinha. Graças a Deus nunca aconteceu aqui no consultório, mas se o paciente tiver feito adverso de ginecomastia, não retorna com parando o uso da medicação, né? Não, se for uma ginecomastia leve, ela regride, tá? Se for uma ginecomastia muito intensa, né, daquele paciente que fica usando inibidor de 5-alfa-redutase por muito tempo, aí ela pode ser uma ginecomastia mais, como é que eu posso dizer, mais persistente. Para você ter uma ideia, aconteceu comigo um paciente que ele teve ginecomastia em espironolactona, uma homem. Meu pai. Mas aí, assim, foi uma coisa bem sutil. Na verdade, ele estava usando a espironolactona por conta própria, porque ele tinha ouvido falar, né? Mas ele fez ginecomastia, acredita? Paciente É jovem. difícil, né? Que assim, eles ficam tão preocupados com a hipotensão e eu acho que a ginecomastia é um dos efeitos adversos que mais me preocupam, porque, poxa vida, né? Não é bacana, é extremamente complicado. E existe uma questão, porque o homem, lembrando, né, que inibidor de 5-alfa-redutase, finasterida, dutasterida, não geram câncer de mama, tá? Mas o homem pode ter câncer de mama. Então ele também tem que ficar atento com essa situação. Mas todo mundo fala assim, finasterida e dutasterida gera câncer de mama? Não, não gera. Mas, como se trata de uma medicação off-label, essas pacientes, aí falando de sexo feminino, têm histórico de câncer de mama, daí eu recomendo você não introduzir, só por uma questão judicial, sabe? Para você não provar que o seu de corpo não é tomado. Uhum. Entendi. É que na hora que ela me questionou, assim, é o que tem para usar, né? É relativamente seguro e tudo mais, mas na hora que ela questionou, dá esse medo que dá. Uma mulher que já tá com 60 anos aí, e ela, mas eu posso usar? Tipo. Eu acho que tudo isso é um conversado que você tem que explicar para a paciente o seguinte, olha, você pode usar, tá? Os estudos mostram que você pode utilizar, mas é uma medicação que, na bula, ela não está descrita para mulheres. Então, assim, se você estiver disposta a utilizar, porque a gente também não pode demonizar os medicamentos, porque a gente tem um arsenal terapêutico muito escasso, né, na psicologia. Então, se você começa a excluir muita coisa, você também não trata ninguém, né? Uhum. Exatamente. E ela respondeu super bem. Então. Eu tenho certeza que ela vai te amar para sempre. Ela vai. E ela me entende, professor, que ela veio rápido. Então, ela não tá com aquele aspecto, não teve uma progressão tão grande da alopecia frontal. Então, ela tem. Tem aquele Sinclair 4, né? Aquele... Então ela tem uma vida normal, assim. É uma testa um pouco maior, mas não é nada muito exuberante. Ela não perdeu tanto recesso, deu pra gente manter a sobrancelha. Então, foi muito bacana porque, por quando ela veio. Então, isso eu gostei bastante. Mas aí tem essa questão da medicação. A próxima vez vou me atentar para explicar um pouco melhor. E aí, talvez pedir as transaminases, que eu não tinha pensado nisso ainda. Pede, se ela tiver em uso há muito tempo, pede porque, inclusive, a paciente nota que você está, assim, preocupada com ela. É um bom cuidado. Os pacientes adoram colher exame. Eles nunca vão se opor a isso. É verdade. Com certeza. Em relação a mim, era isso mesmo, professor. Perfeito, Ju. Laís, tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem? Aula. Tudo bem aí? Você me ouve? Ouve. Acho que eu tô com uma falhinha no seu sinal aí. Eu tô fazendo meio picotado. Tá escutando? Agora tô. Tá. Parabéns, excelente aula. Dúvidas sempre acho que vai aparecer, né? A gente falar em uso de inibidor de 5-alfa-redutase em mulher, eu sou sincera, eu morro de medo. Acho que eu compartilhei isso com você.
E eu tenho uma dúvida a respeito um pouco no padrão alopecia androgenética no padrão masculino, né? Nos homens. Eu queria tirar uma dúvida. Nos casos de uma calvície mais avançada, teria indicação de entrar direto com a dutasterida ao invés da fina? Daí não, porque assim, em Não. termos de efeito, você é muito semelhante no início, né? E aí a gente cai naquela circunstância. A dutasterida, ela tem um efeito colateral por mais tempo. Então, se você for já de cara introduzir a duta, é um risco grande que você corre. De repente, o paciente tem uma disfunção erétil, ele vai ficar por mais tempo com esse efeito colateral, tá? Então, recomenda-se primeiro a fina, veja se ele vai ter efeito colateral. Isso, se ele tiver efeito colateral, vai ser nos primeiros já 1-2 semanas, tá? Se ele não tiver efeito colateral, você já pode imediatamente já trocar pela duta, se você quiser. Tá, Eu não combinado. recomendo, porque senão você queima arsenal terapêutico, sabe? Tá. Eu manteria com a fina por pelo menos 6 meses, e daí depois você pode transicionar para duta. Tá. Uma outra situação, eu tô com um paciente jovem passando comigo no consultório, né, de androgenética, e eu pedi o espermograma, porque ele ainda não tem prole definida, e a esposa também passa comigo, até que eu fiz biópsia, porque a gente tá suspeitando de uma FAPD. E deu alteração no espermograma dele. Eu até encaminhei pro uro, e eu não entrei com nada, mas teria indicação de entrar com uma androtase ou com salpometo? Não, porque daí eles também Nada. são antiandrogênicos, né? Por mais que a eficácia seja menor, melhor não entrar com nada. Fazer uma finasterida tópica. Tá. Finasterida tópica seria uma ótima possibilidade para ele, e eu tenho certeza que ele não utilizaria com receio. Tá. Daí você faz a finasterida tópica, 1%, né, junto com o minoxidil, o paciente aplica toda noite. Ele vai ter resposta, não vai ficar ansioso, porque a disfunção erétil, ela, na verdade, né, não é por causa da disfunção erétil, é por causa do espermograma. Mas a ansiedade importante, né, pelo uso de uma medicação, pode gerar a disfunção erétil, né, pela questão do componente psicogênico. Tá certo. Eu acho que é isso. E se o paciente tem desejo de prole, suspender se for uma finasterida 3 meses antes, de duta 6 meses, é isso? Se for na mulher, né, paciente em idade certa, você precisa fazer o recomendado são 6 meses, né, para você não ter risco algum. No homem, então não há necessidade de suspender se o espermograma estiver normal, porque daí para o homem não vai gerar risco de teratogenicidade. Tá bom. Acho que era isso. Certo. Obrigada. Maravilha, imagina. Professor, só para recordar aqui rapidinho, agora que você citou isso. Se o casal está tentando engravidar, o homem nunca vai ter problema de estar usando finasterida só por causa da mobilidade, né? E diminuição, talvez, de quantidade de esperma. Exato, exatamente. Fechou. Era isso. Teratogenicidade só com a mulher mesmo. Só com a mulher, exato. Beleza. Com finasterida, que é uma androgenética bem típica, com 2,5. Porém, ela não tolerou, porque ela referiu efeitos de menopausa, fogachos, do libido. É comum ter esse tipo de efeito colateral da medicação? Na mulher, o efeito colateral mais comum é a redução da libido, né? O paciente se sente completamente castrada, assim, né? De desejo sexual, né? Anorgasmia. Para a mulher não é muito bacana quando ela sente isso, mas é mais raro acontecer do que no homem, bem mais raro. Tá. Aí eu passei o elas referem, desculpa te interromper, normalmente elas referem isso na consulta sem nenhum pudor. Ela queixou bastante. Aí ela quis passar um dia sim, um dia não. Falei que não, eu não sei se eu estou certo, mas pelo que eu estudei, não tinha tanta evidência de uso da fina alternada, né, nessa dosagem. Aí eu passei o tópico para ver se melhora a condição, porque é uma paciente crônica, de longo prazo, bem poliqueixosa, perda de cabelo a longo tempo. Maravilha, maravilha. Você fez, eu acho, corretamente. Era esse o caminho. Eu acho que é isso. Foi ótimo, deu para clarear bem. Maravilha. Bom, qualquer dúvida a gente vai estar aí nas checagens também da mentoria, né?
Tudo bem aí, Patrícia? Pode falar baixinho se você quiser. Patrícia, acho que já foi dormir, já foi bebê. Foi não, tô aqui ainda. Então tá bom. Um beijo pro seu bebê, viu? Gente, então é isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu fico à disposição aí nas checagens. E a gente vai bolando aí os temas à medida que vocês forem tendo dúvidas em algumas coisas. A gente vai fazendo esses temas uma vez por mês, no máximo 2 vezes por mês, para a gente não sobrecarregar, mas também para ficar com uma educação continuada bastante interessante. Tá bom? Então, um grande beijo e abraço para vocês. Se precisarem, é só me contactar. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana para vocês.